Bom dia, pessoal. Bom dia, Brasil. Aqui Jorge Duro, do MSI Studio Barra, para com vocês na nossa 4ª edição do programa Bom de Papo, do Clube Profissionais de Venda. Hoje temos a grata presença do professor Túlio Terra, professor lá do nosso MBA de Gestão Comercial e Vendas, o melhor MBA do Brasil, e ele vai nos brindar hoje com o tema Organizações em Vendas. Antes de passar a palavra, vamos lembrar que esse é o nosso penúltimo programa. Teremos um próximo em dezembro e retomaremos aí em 2014. Professor, esse tema de organizar a força de venda é um tema muito interessante. A gente percebe que as empresas, quer pequenas ou grandes, têm dificuldade de organizar metas, objetivos, territórios, roteiros, e certamente deve ter alguma metodologia científica para poder ajudar as empresas a tomar essas decisões. O que o senhor tem nos explicar sobre o assunto? Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença aqui no programa Bom de Papo. Por incrível que pareça, a gente tem uma metodologia acadêmica bem interessante com relação a isso, mas na prática a gente vê que a maioria dessas variáveis de organização de vendas são feitas por modelos não científicos. Na realidade, são modelos extremamente frágeis com relação à definição dessas variáveis. Eu gostaria de falar de algumas variáveis. Quando a gente fala de organização de vendas, a gente fala de algumas variáveis que são definidas a nível estratégico, a nível de diretoria, a nível de presidência, e algumas variáveis que ficam dentro da área de vendas, geralmente numa área de inteligência comercial, geralmente numa área de planejamento comercial, enfim, que define essa questão. Independente do porte da empresa, pequeno, médio ou grande, a maioria das empresas realmente usam modelos não científicos, modelos meio de experiência passada, conhecimento dos profissionais de venda, e eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Conforme a gente pode ver no slide 1, a primeira coisa, que talvez seja a informação mais fácil, né, nessa questão de definição de organização de vendas, é o potencial de mercado. Existem alguns modelos de definição de potencial de mercado, mas essa é basicamente uma informação pública. As empresas, na realidade, compram essa informação do mercado. Eles vão numa base de dados do Anuário Exame, eles vão no Serasa da vida e eles conseguem adquirir a definição do potencial do mercado que as empresas têm. Essa informação não é, digamos assim, tratada nas empresas, pesquisada. Isso já vem pronto. É uma questão só de adquirir essa informação do mercado de empresas especializadas nisso. Depois dessa informação, conforme está no slide 2, a gente pode ver o seguinte: a questão de previsão de vendas, a gente pode dizer que é a variável mais importante para uma empresa. Se uma empresa erra a previsão de variáveis de vendas, ela erra o faturamento dela, ela erra ela praticamente a área financeira, a área de suporte, tudo vai ser impactado com uma previsão de vendas errado. A gente pode ver aqui nesse slide que existe mais ou menos 4 modelos de previsão de vendas. O método então científico, o método matemático, o método de zonas piloto e o método de levantamento de pesquisa. 90% das empresas basicamente demonstram a previsão de vendas dele baseada em métodos não científicos. E eventualmente eles fazem um mix de alguns modelos. O método matemático, que seria o que daria o maior embasamento à definição do modelo de previsão, é o menos usado. Então, dependendo do serviço ou produto que a sua empresa vai, eles usam o que a gente chama de beta teste. Colocam o método de zona piloto, testam o primeiro numa determinada cidade, Curitiba geralmente é a cidade modelo para isso, para testar um serviço ou produto, para aí depois replicar isso a nível Brasil. Mas o que a gente vê basicamente seria o método não científico e o método de levantamento ou pesquisa. O que seria isso basicamente? Seria basicamente métodos que eles replicam o resultado passado, eles analisam todas as variáveis direto ou indiretamente que podem impactar no negócio da empresa e definem uma previsão de vendas. E eles misturam isso com uma pesquisa junto a pessoas que são muito ligadas a essa área. Então eles perguntam aos gestores de venda, ao diretor de vendas, aos gerentes comerciais, o que eles acham, qual vai ser a perspectiva de previsão de vendas futura. Então esses profissionais dão a opinião deles, fazem um brainstorm, dão a opinião deles, eles misturam isso com o passado, e com indicadores de economia, de PIB, crescimento econômico, taxa de juros, e define uma previsão de venda. Na verdade, é uma definição extremamente simples, não tem nenhum grande embasamento, e isso gera muito problema com relação à questão das empresas.
Conforme a gente pode ver no slide 2, a gente pode ver o seguinte: o que acarreta uma previsão de vendas mal feita para uma empresa? Qual é o impacto que isso tem no negócio da empresa? Vamos analisar o seguinte: vamos analisar que uma empresa definiu uma previsão de vendas pequena. Ela achou que o ano de 2013 ela ia vender um determinado percentual ou quantidade de um produto ou serviço X com relação a isso. E ela descobre que ao longo de 2013 a empresa poderia ter vendido muito mais do que ela previu. Gente, se ela definiu uma previsão de vendas menor, ela comprou insumos para essa previsão, ela contratou gente para isso, ela fez um investimento para isso e ela descobre que o investimento que ela fez em insumos, em mão de obra, em tecnologia, enfim, em todas as áreas de suporte para suportar essa previsão de vendas, foram pequenos perto da extrema demanda que ela teve por esse produto. Qual é a consequência disso para a empresa? A consequência disso é que a empresa deixa de vender. Ela simplesmente tem uma demanda por venda muito maior do que ela consegue ofertar, então ela simplesmente vai começar a perder cliente, vai ter clientes que vão querer comprar com ela algum produto e serviço e não vão conseguir comprar, porque ela não consegue atender, ela não tem mão de obra, ela não tem capacidade, ela não tem serviço, não tem nada. Então isso arranha a marca da empresa. A empresa fica com a marca arranhada, os clientes ficam descontentes com relação a essa questão de assim, por que essa empresa não consegue vender? Então isso gera um problema sério nas empresas. Conforme a gente vê, gente, no próximo slide, a gente pode ver o seguinte: o que acontece se a gente fizer uma previsão de vendas muito otimista? A empresa acreditar que vai vender bastante no próximo ano, no próximo semestre. Qual é o impacto que isso tem nas empresas se elas, basicamente, elas fizerem essa previsão muito otimista e isso não se concretizar? Se a gente olhar por esse lado, a empresa fez um mega investimento em insumo, em pessoas, em ativos, e a empresa simplesmente não vende. Ela vai ficar com estoque encalhado, ela vai ficar com excesso de funcionários que não estão trazendo um resultado específico, ela contratou sistema, ela fez uma série de investimentos que isso não gerou a expectativa de vendas ou de faturamento que ela esperava. Isso causa demissão na empresa, isso causa um aumento de estoques, isso causa um prejuízo financeiro na empresa. Então a gente pode dizer o seguinte: de todas as variáveis que a gente chama de organização de venda, a primeira e a principal delas, que é a definição da empresa, é a previsão de vendas. E dessas variáveis, a previsão de vendas não pode ter erro. Você pode até não acertar os 100%, mas a sua margem de erro tem que ser muito pequena, porque o impacto que isso dá na operação, na empresa, é extremamente negativo. Conforme a gente pode ver no próximo slide, a gente vê o seguinte: a partir do momento que eu defino uma previsão de vendas, quanto a minha empresa vai vender, quanto a minha empresa vai alcançar naquele mercado, eu começo a fatiar isso internamente para a gente alcançar esse resultado. Então, uma outra variável de organizações de venda que é muito definido é a definição de território de vendas. A gente define assim, qual o território, onde é que a minha empresa vai atuar? Como é que a gente vai chegar nesse mercado? O território de vendas é uma das coisas mais importantes que tem numa empresa, a definição de território. Basicamente, a principal variável para você definir território de vendas é potencial de clientes daquele mercado. Se você acha que tem uma região, tem uma área que tem um potencial de cliente bom, interessante para o seu negócio, esse é o primeiro parâmetro para você definir um território de vendas. Evidentemente que a gente leva em conta isso olhando na prática das empresas, a questão da restrição orçamentária da empresa, a questão que se a empresa ela consegue, em termos de logística, alcançar aquele mercado. Então não adianta nada eu achar que de repente no estado do Amapá eu tenho um potencial de negócios grande, se eu acho que se a minha operação logística de levar o meu produto ou serviço é extremamente cara e eu não consigo chegar até lá. Então quando a gente vê a questão da restrição orçamentária, a questão da logística e mapeia isso com uma região que tem um potencial interessante de vendas, de clientes para o meu produto ou serviço, aí eu consigo definir um território de venda. A primeira premissa para definir um território de vendas é potencial de negócios. A gente pode notar bem isso, que geralmente as empresas têm uma operação Sudeste, Rio, São Paulo, as empresas que não falo de grande porte, mas geralmente as empresas de médio, pequeno porte, eles colocam um ponto focal na região Nordeste, numa cidade geralmente Salvador, Recife, para atender toda a região Nordeste, e geralmente fazem isso também na região Sul, já que eles não têm uma condição de botar um escritório em cada estado, colocam geralmente em Porto Alegre uma operação Sul, que a pessoa atende esses 3 estados com relação a isso, por causa dessa questão de custo e porque eles identificam o território muito grande, então eles geralmente se concentram nas capitais que têm maior potencial de clientes.
que geralmente a gente fala de Recife, Salvador para Nordeste, e Curitiba e Porto Alegre para a região Sul. E a partir do momento que a gente define a questão do território de vendas, a gente define as outras variáveis que vão impactando, até a gente chegar na definição de meta da força de venda, meta, controles da força de venda com relação a isso. Conforme a gente pode ver também no próximo slide, qual é o ponto forte de um território de vendas? O ponto mais forte que a gente pode ver é basicamente quando você dá um território para uma equipe de vendas ou um profissional de vendas, ele sentir como dono do território. Isso faz com que a empresa, a partir do momento que você tem uma equipe ou um profissional que é dono do território, esse sentimento de dono, isso minimiza o custo da empresa, isso maximiza a produtividade e eficiência, a produtividade com relação aos clientes fica mais eficiente, os próprios vendedores, a força de venda, identificam alguns gaps que tem em determinada área, não só na área comercial, como em termos de marketing, em termos de produção. Isso torna, de um modo geral, a operação muito mais eficiente. Professor, uma perguntinha, só uma questão de tempo. Essa parte da eficiência, nós podemos retomar depois do nosso bloco? Claro. Da parte do nosso pequeno comercial? Então, 1 minuto só para o nosso comercial.